Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 13 do segundo livro de Samuel. E nós no último programa falámos sobre o pecado de Davi e sobre também o seu arrependimento. A Bíblia realmente não esconde o pecado dos seus servos, não faz com que ela fique simplesmente bonitinha a vida de alguém sem apontar as fraquezas daqueles que serviram a Deus. E Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus, como a própria Bíblia diz, mas ao mesmo tempo era um homem que falhava e necessitava da presença de Deus constante na sua vida. Era exatamente por poder reconhecer o seu erro, o seu pecado e se emendar que a Bíblia nos mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não só vivia aquilo que conhecia da palavra de Deus, como realmente ele era um homem íntegro, um homem que reconhecia as suas falhas e se arrependia dessas mesmas falhas. Nós podemos ver pela passagem que olhamos no último programa que, ao mesmo tempo, Deus não inocenta aquele que é culpado. Ou seja, as nossas ações muitas vezes têm consequências. E o nosso pecado, normalmente, quando é cometido, Deus perdoa, mas muitas vezes as consequências ficam. E aos olhos de Deus, aquilo que Davi fez foi realmente horrível, foi realmente condenável. E assim a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que nós não devemos agir desta forma. Devemos aprender com aqueles que pecaram, devemos aprender com aqueles exemplos que estão escritos na Bíblia e procurar não trilhar os mesmos caminhos. Davi teve um percurso de vida que o conduziu a agir desta forma. Ele deveria ter prevenido as suas ações, não deveria ter ficado em Jerusalém numa época em que deveria ter saído à peleja. Ele não deveria ter ficado simplesmente no ócio, sem nada para fazer. Ele não deveria ter ficado a beneficiar do conforto quando deveria estar preocupado com os outros. E esses foram passos que ele foi dando no sentido de se afastar do projeto de Deus para a vida dele. Mas ao mesmo tempo a Bíblia não terminou ali e a história de Davi não termina por ali. E claramente Davi se arrepende e isso ele manifesta de uma forma muito clara ao escrever o Salmo 51. Este salmo é escrito numa atitude de arrependimento, numa atitude de confissão. Davi, podemos dizer assim, em uma linguagem mais moderna, numa linguagem mais contemporânea, que Davi não perdeu a salvação por causa desta sua atitude. Não, ele manteve-se ligado a Deus, ele reconheceu o seu pecado e por essa razão ele se arrependeu, abandonando assim o pecado. O pecado que ele cometeu foi então horrível, mas ele confessou, abandonou e por essa mesma razão Deus perdoou. Nós realmente não somos salvos, a nossa salvação, a nossa relação com Deus não depende dos nossos próprios méritos, não depende de nós sermos boas pessoas ou más pessoas. Depende sim de nós reconhecermos a obra salvadora de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós reconhecemos isso, então nós podemos dizer que a nossa salvação está assegurada, podemos viver a nossa salvação de uma forma diária. Quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, fazemos coisas que desagradam os outros, então perdemos essa alegria que Deus quer colocar no nosso coração. Aquela paz de Deus que excede o entendimento parece desaparecer do nosso ser, porque a nossa comunhão com Deus foi quebrada. Deus não pode manter comunhão conosco enquanto nós estamos a viver em pecado. É por isso que a palavra de Deus, no livro de Isaías, nos diz que o pecado faz uma barreira entre nós e Deus, e por isso as nossas orações não são ouvidas. É por isso que é necessário nos aproximarmos de Deus, baseados na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, no sangue purificador de Jesus, e dizer: Senhor, perdoa-me por isto ou por aquilo. Eu reconheço o meu pecado e confessar de uma forma sincera, estando disposto a mudar a nossa vida.
É por isso que também a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo João, nos diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, o Filho de Deus não tem prazer em viver dessa forma. O Filho de Deus não tem prazer em estar constantemente a viver em pecado. Há quem pense que tudo quanto uma pessoa precisa fazer para, se relacionar com Deus é confessar os seus pecados a um guia religioso qualquer. A Bíblia nos mostra que a confissão que é válida é aquela que nós fazemos diante de Deus. Não quer dizer com isso que nós não devemos fazê-lo a alguém. É verdade que o próprio livro de Tiago nos diz que nós devemos confessar as nossas falhas uns aos outros para sermos curados. E hoje em dia está mais que provado que, de facto, o nós confessarmos as nossas falhas uns aos outros é restaurador, é, de alguma forma, terapêutico para a nossa vida diária. E sabemos como muitos grupos funcionam, grupos de apoio, funcionam exatamente com este princípio como base. Então há grupos que ajudam pessoas a ultrapassar os seus próprios vícios, as suas próprias dificuldades, em que o grande mérito é o reconhecimento da sua própria falha. A pessoa reconhece que falhou, a pessoa reconhece que precisa de ajuda nessa área e por isso mesmo este princípio bíblico que Tiago enumera tem o seu benefício. Mas por outro lado, para a nossa vida eterna, a confissão a pessoas não é suficiente. Precisamos dirigir a nossa atenção para Deus e confessar o nosso pecado a Deus. Porque a própria palavra de Deus nos mostra, e é o próprio apóstolo João também que escreve, que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é um texto tremendo. Você sublinha este texto na sua Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 8 e 9. São textos fundamentais para a sua fé. Perceber que nós precisamos de confessar o nosso pecado, pois Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta é a ação de Deus, não só a retirar o pecado, mas também ao mesmo tempo a purificar de toda a injustiça, a remover a culpa de nós. E é por isso que nós podemos aproximar-nos com Deus com confiança. E Davi faz esta oração no Salmo 51, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, paga as minhas transgressões, lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Em outra altura, o próprio Davi diz: sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há alguma coisa errada em mim. Então Davi estava com esta preocupação constante de que Deus o purificasse, Deus olhasse para o seu coração e que ele tivesse um coração íntegro, um coração puro, um coração limpo, sem maldade para com outros, sem inveja, sem ciúmes, sem situações que fossem erradas. E por isso mesmo ele chega ao arrependimento diante de Deus. Mas nós estamos então no capítulo 13, o verso 1, e isto vai mostrar agora aquilo que Deus havia dito a Davi, que algumas destas consequências, algumas das consequências relativamente ao seu pecado. É verdade que Deus perdoou, mas o pecado muitas vezes tem consequências. E diz assim o texto bíblico: o príncipe Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar, e o príncipe Amnon era meio-irmão dela, e namorou-se desesperadamente da rapariga. Amnon estava tão preso àquele amor que até ficou doente. Não tinha meios de lhe falar, pois os rapazes e as meninas eram mantidos estritamente separados. Amnon tinha um amigo muito esperto, que era ainda seu primo, Jonadab, filho de um irmão de Davi, chamado Chamá. Um dia, Jonadab perguntou a Amnon: o que é que se passa contigo? Por que é que o filho de um rei há de andar assim definhado dia após dia? E Amnon respondeu: estou apaixonado por Tamar, minha meia-irmã. Pois bem, vou dizer-te o que hás de fazer. Vai para a cama e finge que estás muito doente. Quando o teu pai vier ver-te, pede-lhe que Tamar venha preparar alguma comida. Diz-lhe que te sentirás melhor quando ela vier trazer-te alimento. Amnon assim fez. E quando o rei veio vê-lo, Amnon pediu-lhe por favor que sua irmã Tamar viesse autorizada a vir preparar-lhe algum alimento para ele comer. Davi concordou
e mandou dizer a Tamar que fosse aos aposentos de Amnon fazer-lhe alguma coisa para comer. Temos aqui mais um episódio extremamente triste que vai acontecer na família de Davi. Temos Amnon e Tamar, que são irmãos, pois, embora tivessem mães diferentes, tinham o mesmo pai, que era Davi. E era um rapaz que se apaixonou por esta sua meia-irmã. E ao ponto de perder o apetite, ao ponto de não comer, não dormir, enfim, andava realmente, aparentemente, muito apaixonado. Esta rapariga, por outro lado, era irmã de Absalão, que era filha da mesma mãe e do mesmo pai. Por outro lado, vemos então que Amnon vai arranjar um esquema e envolve o próprio rei Davi neste esquema. Na realidade, Davi aqui vai sofrer na pele aquilo que ele próprio tinha feito a Urias. Não sei se está lembrado desse episódio, quando Davi enganou Urias tentando lançá-lo para a frente da batalha, chamando por um lado para casa para ver se ele tinha relações com a sua mulher e assim encobria os seus feitos. Tentou enganar Urias. Aqui agora é o próprio Davi que é enganado. E ele é enganado por este seu filho, dizendo que está doente. E é uma história realmente muito triste. Eu penso que ela é mais ou menos do conhecimento de todos, por isso vamos saltar alguns versos e vamos ver a partir do verso 15 o que diz o texto bíblico. Diz assim: mas ele não quis ouvi-la e, como tinha mais força, violentou-a. Mas logo a seguir a sua paixão tornou-se em ódio e acabou por odiar ainda mais do que a tinha amado. Sai daqui, resmungou ele. Não, rejeitaste-me agora, seria um crime ainda maior do que o que fizeste. Mas ele não lhe deu ouvidos. Chamou por um criado e ordenou-lhe: tira esta rapariga daqui e fecha a porta atrás dela. Assim a expulsou. Vemos que este rapaz aqui era realmente alguém sem princípios e de alguma forma começa a suceder na sua família aquilo que Deus havia dito. Davi tinha praticado pecados tremendos de adultério, de assassínio, de simulação, de mentira, e agora estava a acontecer exatamente na sua família aquilo que os filhos provavelmente tinham visto o seu pai fazer. E isto mostra realmente que os quadros familiares muitas vezes se repetem. É triste estes cenários se repetirem, mas infelizmente quem estuda estes processos familiares sabe que é muitas vezes assim. Um pai que tem uma atitude de dissimulação, mentira, engano, corrupção, muitas vezes dá origem a um filho ou uma filha que tem a mesma atitude. Pais com vícios normalmente trazem filhos com vícios. Não quer dizer que é sempre assim, por vezes os quadros repetem-se pela oposição, ou seja, um filho verificou uma situação completamente desagradável na sua casa e, como não quer repetir aquele cenário, então vive o cenário oposto, não é? Leva para o outro extremo. Mas aqui, no caso de Davi, Amnon estava a repetir exatamente aquilo que ele havia visto no seu pai. Seu pai tinha enganado Urias, tinha agido de uma forma dissimulada, tinha chamado esta mulher, Batseba, e aproveitou-se dela, e aqui Amon violou a sua irmã, depois rejeitou-a, mandou-a fora, e esta sua meia-irmã, Tamar, ficou horrorizada com o que estava a acontecer. Certamente ela não pretendia este tipo de relacionamento, e por isso mesmo ela ficou angustiadíssima com a situação. Mas ela tinha um irmão que se chamava Absalão, e então o seu irmão Absalão foi ter com ela. Então, sempre é verdade que Amnon te violou? Não te angusties, visto que tudo isso se passou em família. Não é caso para ficares assim. E Tamara foi morar com seu irmão Absalão como uma mulher solitária. Ao ouvir o que aconteceu, o rei Davi ficou extremamente irado. E Absalão não disse nada a Amnon, porque lhe tinha um ódio profundo pelo que fizera à irmã. Aqui esta história, mais uma vez, revela o que está a acontecer na família de Davi. Por um lado, é triste ver esta situação, irmãos se odiando. Por outro lado, vemos que Davi, apesar de ficar com uma ira tremenda, nada faz diante desta situação. E aqui Davi revela pouco cuidado na educação do seu filho. Ele deveria ter agido de uma forma veemente, de uma forma cuidada na educação do seu filho, mas ele não o fez.
provavelmente pelo peso de consciência que ele ainda tinha, apesar de Deus já lhe ter perdoado os seus pecados, apesar de ele já ter confessado. Certamente Davi recordava ainda as suas atitudes e de alguma forma isso o desautorizou no seu ensino sobre esta área, o seu comportamento responde nesta área no relacionamento com as mulheres. Ele não poderia dizer muito mais a Amnon por causa da sua própria atitude. Certamente ele teria grande dificuldade em falar com os seus filhos nesta área. Nós vemos na palavra de Deus que vários casos de grandes homens de Deus tiveram uma falha na educação dos seus filhos. Vemos Elias, sacerdote, vemos Samuel, a mesma coisa, e agora Davi, que não conseguiram passar os valores que eles próprios tinham. Isso, por um lado, pode ser por falha dos próprios pais na educação dos filhos, mas também pode ser pelos próprios filhos que não aceitaram a educação que os pais deram. É verdade que nós pais somos responsáveis pela educação dos nossos filhos até um certo ponto, mas chega a altura em que os nossos próprios filhos depois têm que tomar as suas opções de vida. São eles responsáveis por si mesmos, por os caminhos que eles próprios trilham. Isto, por um lado, mostra que nós pais temos que ser cuidadosos na forma como educamos os nossos filhos, mas, por outro lado, revela que nós não somos 100% responsáveis em todas as opções que os nossos filhos tomam. E, mais uma vez, aqui esta situação revela um pouco isso. Por outro lado, Davi devia de facto ter tomado uma atitude mais contundente, uma atitude mais séria diante desta situação. Ele não se poderia ter calado. E por isso há consequências tremendas a seguir. Vejamos o que é que acontece. Absalão tem esta sua irmã desesperada em casa, ele vive esta situação. Por outro lado, começa a maquinar um plano para retirar a vida a Amnon, e foi exatamente isso que aconteceu. Absalão chega ao ponto de matar este seu meio-irmão. Vejamos o que diz o texto no verso 29 deste capítulo 13. Diz assim: foi desta maneira que mataram Amnon. Os outros príncipes, seus irmãos, montaram todos nas suas mulas e fugiram. Vinham eles ainda a caminho de Jerusalém, quando chegou aos ouvidos de Davi o boato seguinte: Absalão matou todos os irmãos, nenhum ficou com vida. O rei deu um salto, rasgou a roupa que tinha e prostrou-se por terra. Os seus conselheiros igualmente rasgaram a roupa em sinal de amargura. Mas nessa altura chegou Jonadab, sobrinho de Davi, filho de Chamá, que explicou: não foi nada disso. Não morreram todos, só Amnon foi morto. Absalão tinha isso tudo preparado desde que Tamar foi violada por Amnon. Os teus filhos não foram todos mortos, só foi Amnon. Entretanto, Absalão fugiu. A guarda que estava de vigia em Jerusalém sobre a muralha deu aviso que via gente a chegar em direção da cidade, ao longo da estrada que corre junto da colina. Pronto, disse Jonadab ao rei, aqui estão eles. Os teus filhos estão a chegar, tal como te disse. Em breve, os outros apareceram a chorar e a lamentarem-se. E o rei e os seus conselheiros também se puseram todos a chorar com eles. Neste texto vemos que Davi supunha que todos os seus filhos tinham sido mortos. Foram convidados para um banquete oferecido por Absalão e que, eventualmente, nesse banquete, Absalão teria morto todos os seus filhos. Mas, realmente, Absalão só retirou a vida a Amnon, que tinha sido incorreto e bastante incorreto com a sua própria irmã, violando-a e deixando-a depois, desprezando-a sem qualquer cuidado. Mas Absalão então tentou fazer justiça por mãos próprias e depois fugiu daquela região. Desapareceu absolutamente dali. E é neste contexto que nós chegamos ao capítulo 14 do segundo livro de Samuel, onde vamos encontrar, digamos assim, a volta de Absalão à presença de Davi. O texto bíblico diz assim, nos primeiros versos deste capítulo 14: quando o general Joabe viu que o rei estava saudoso de Absalão, mandou buscar uma mulher de Tecoa que tinha grande reputação de sabedoria e disse-lhe que pedisse uma audiência ao rei. E ensinou-lhe sobre a forma como deveria dirigir-se-lhe. Faz de conta que estás muito triste. Põe um vestido de luto e deixa o cabelo desalinhado, como se já há muito tempo estivesse assim. Quando a mulher se aproximou do rei, caiu com o rosto em terra à sua frente e chorou. Oh rei, ajuda-me! Que tens tu? Sou uma pobre viúva, os meus 2 filhos guerrearam entre si,
E como não havia ninguém para os separar, um deles foi morto. Agora o resto da família exige que eu entregue o outro para ser executado por ser assassino do irmão. Mas se assim fizer, fico sem ninguém na vida, e o meu nome e o nome do meu marido desaparecerá. Deixa isso comigo, disse o rei. Eu me encarrego de que ninguém lhe toque. Oh, muito obrigado, meu senhor. Tomarei sobre mim a responsabilidade desse ato, se houver alguém que venha a criticar-te por me teres ajudado. Não te preocupes. Se houver alguém que se oponha a isso, traz-me cá. Garanto-te que nunca mais levantará oposição. Então ela disse: por favor, jura-me diante de Deus que não deixarás ninguém fazer mal ao meu filho. Não quero que haja mais sangue derramado. Juro-te diante de Deus que nem só um cabelo da sua cabeça, do teu filho, lhe será arrancado por esse motivo. Agora, deixa-me pedir-te uma coisa mais, disse a mulher. Podes falar. E por que é que não fazes isso com todo o resto do povo de Deus, o mesmo que me prometeste fazer comigo? Condenas-te a ti mesmo ao tomar essa decisão, visto que tens recusado deixar regressar a casa o teu próprio filho que foi banido. Todos nós estamos destinados a morrer um dia, e a nossa vida é como água no chão, não se pode juntar outra vez. Mas Deus te abençoará com muitos mais dias de vida se souberes encontrar uma forma de fazer voltar o teu filho do exílio em que se encontra. E se eu vim rogar-te isso a propósito de um filho meu cuja vida, tal como a minha, seria ameaçada, é porque disse para comigo: talvez o rei me ouça e me salve dos que pretendem pôr fim à nossa existência em Israel. Sim, ó rei, dá-nos paz de novo. Eu sei que és como um anjo de Deus e podes discernir o bem do mal. Que o Senhor seja contigo. Vemos aqui que esta história desta mulher tenta, trazer algum sentido a Davi para ele restaurar Absalão. Provavelmente a população estava com Absalão. Ele era um homem bem parecido, as pessoas apreciavam-no e por essa razão Joabe tenta, introduzir de novo e fazer as pazes entre Absalão e Davi. Nós sabemos que mais tarde iremos ver isso com alguma cautela nos próximos programas, como Absalão age de uma forma incorreta. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.